Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o CTcast, o podcast da Academia Teológica. Eu sou o Valmir Nascimento e aqui comigo... Jonas Mendes, uma alegria estar com vocês. Mais um episódio, né? Mais um episódio, Jonas Mendes, é uma alegria. E hoje, de maneira muito especial, porque nós estamos recebendo aqui um convidado, uma pessoa que é amada pelo nosso Brasil, pela Igreja Brasileira, e que tem um trabalho muito prestado para a nossa igreja, pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes. E geralmente, quando apresentamos aqui um entrevistado, nós apresentamos um currículo, mas no caso do reverendo, simplesmente Hernandes Dias Lopes. Graças muito obrigado por atender o nosso convite e seja muito bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, pastor Valmir, muito obrigado, Jonas, pela acolhida tão simpática e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Maravilha. Reverendo, o senhor tem um trabalho muito reconhecido pela graça, obviamente, daquilo que o senhor tem prestado à Igreja Brasileira, e um trabalho aí de produção intelectual, de pregação da palavra de Deus. Como que é conciliar o trabalho do senhor como ministro, como escritor, mais de 70, 90 obras escritas, reconhecidíssimas, e conciliar isso com o trabalho de família, que é algo que o senhor realmente prioriza? Muito bem, pastor Valmir. Na minha caminhada, eu sempre digo o seguinte, que o dia tem 24 horas para todo mundo. Então nós precisamos otimizar o tempo, usá-lo com inteligência, não desperdiçar tempo. Tudo que você, às vezes, espera de você pode conquistar de volta. O tempo não. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo. E uma marca, talvez, da minha caminhada é que eu não gosto de perder tempo. Enquanto eu estiver acordado, eu quero estar produzindo. Então, eu estou no hotel, dentro de um avião, em casa, eu estou procurando a produzir. Então, escrever, por exemplo, eu gosto de escrever, escrevo todo dia. Eu diria para você que isso é uma questão de ser sistemático, metódico. Senão, o urgente vai tomando o lugar do importante. E essa tensão existe sempre. E a gente não pode sacrificar o importante no altar do urgente. Perfeito. Então, Deus tem me dado a bênção de trabalhar em diversas frentes, em diversas áreas, e eu quero, enquanto tiver vida, trabalhar e produzir. Sobretudo na pregação e na escrita, porque o livro vai onde você não consegue ir e perpetua o seu ministério depois que Deus chamar você. Então, eu amo escrever e louvo muito a Deus, já são 159 livros hoje publicados, e eu louvo muito a Deus pelo privilégio de continuar escrevendo. Pastor, e quando que o senhor tomou consciência de que era isso que o senhor gostaria de fazer? Né? Que é uma pergunta sobre vocação, inclusive. Vocação, né? Olha, eu sempre desejei escrever, mas não tinha escrito ainda. Escrevia as pastorais, os boletins dominicais. E um senhor que não era nem da igreja que eu era pastor, era metodista, ele disse, o senhor tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. Um dia esse homem me fez um desafio. Ele chegou no meu gabinete e me entregou um recibo bancário que eu tinha depositado, um valor no banco. Falou, depositei na sua conta metade do livro, agora você arranja outra metade e escreve o livro. Ali foi o pontapé inicial. E a partir dali, nunca mais, com a graça de Deus, eu parei. Que maravilha. E o senhor tem se dedicado, além da escrita, mas um ministério muito relevante na pregação, na exposição da palavra, o que tem tocado a vida de muitos brasileiros, cristãos e também não cristãos. E nós sabemos que o Ministério da Pregação é um ministério relevantíssimo, se não o mais relevante, no sentido em que você toca o coração das pessoas e expõe a palavra de Deus. Para pessoas que querem adentrar no Ministério da Exposição da Palavra, quais os conselhos que o senhor daria para um jovem obreiro, uma pessoa que quer entrar, digamos, nesta chamada, se tiver chamada? Muito obrigado por essa importante pergunta. Então, primeiramente, nós precisamos resgatar a supremacia da Escritura e a primazia da pregação, né? E a pregação bíblica, porque Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus.
Então, o nosso papel é expor as Escrituras. Mas eu daria o conselho que eu recebi no dia que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério. Eu recebi 3 conselhos, e os conselhos foram esses. Conheça o melhor que você puder a Bíblia. Conheça o melhor que você puder a história da igreja. Conheça o melhor que você puder a língua portuguesa. A Bíblia é o conteúdo da sua pregação. A história é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. E a língua portuguesa é o veículo da sua voz. Eu penso que todo pregador precisa se esmerar nessas 3 áreas. Mergulhar nas Escrituras, conhecer a história da igreja e dominar o seu vernáculo, a língua portuguesa. Perfeito. Aí surge uma pergunta. Eu comecei... Eu sou bem novo, né? Então, quando eu falo comecei, parece que... Mas assim, eu comecei lendo os livros do Senhor. Amém. Era um grupo de jovens que queriam pregar, porque sentiam que tinha uma chamada. E aí nós falamos, bom, vamos começar por onde? Aí um que era mais experiente falou assim, ó, tem uns livros bons pra gente pegar umas mensagens. Eu falei assim, qual livro? Aí ele foi comigo na livraria, aí esses aqui. E aí nós começamos a comprar os livros e ler, estudar e dedicar, porque nós sentíamos que nós tínhamos uma vocação. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é a vocação e como que alguém entende. Essa é uma pergunta maravilhosa. John Jowett, no livro dele, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, disse que vocação é como algemas invisíveis. Você é como um fogo no coração, nas palavras do profeta Jeremias. Quem é chamado sabe que é chamado, tem convicção que é chamado. É uma convicção interna irresistível. Mas, em segundo lugar, o vocacionado tem que ter um testemunho externo. Não basta só o vocacionado. Eu acho que eu sou vocacionado, mas ninguém mais acha isso. Uhum. A família vai entender isso, a igreja vai entender isso, as pessoas ao ouvir você vão entender isso. Essa pessoa nasceu para isso. Porque um vocacionado, ele tem brilho nos olhos. Eu, por exemplo, tenho uma opinião que diverge um pouco de algumas pessoas, e eu vou explicar por quê. Eu conheço alguns pastores que o sonho da vida dele é ser vereador. Não que ser vereador é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa fantástica. A vocação política é sacrossanta vocação, diziam os reformadores. É uma chamada também. É uma chamada também. Mas se Deus chamou você para o ministério, é isso que tem que fazer os seus olhos brilhar. É isso que tem que aquecer o seu coração. Charles Haddon Spurgeon dizia para os seus alunos assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, o vocacionado, ele tem isso ardendo no peito, e isso faz brilhar os seus olhos. Ele não cobiça outra coisa, ele não quer outra coisa a não ser ministro do Evangelho, pregador das boas novas de salvação, ministro da reconciliação, embaixador de Deus. Eu acho que essa vocação pulsa no peito dele. Que maravilha. Pastor, o senhor também é reconhecido no ministério, na exposição da palavra, de palavras que trazem um ardor no coração, que busca o avivamento. Geralmente se atribui a John Wesley a frase: coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. E eu percebo que o senhor sempre fala sobre avivamento. Afinal, o que é o avivamento? Boa pergunta, varão. Em 1966, na missão Quassis Abantu, na África do Sul, aconteceu um grande avivamento espiritual sob a liderança de Harry Stign. E eu tive a bênção de ir lá conhecer em loco o que Deus fez. Algo maravilhoso. Harry Stign esteve no Brasil em 1991. E nós perguntamos para ele exatamente a pergunta que você está me fazendo: o que é avivamento? E ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Usando a linguagem de João Batista: todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, todo caminho torto será endireitado e todo caminho escabroso será aplainado. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós não produzimos avivamento, nós buscamos avivamento. Nós não agendamos avivamento, nós colocamos as nossas velas na direção do vento do Espírito. Quem dá avivamento é Deus. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Porém, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor é buscar arrependimento,
é abandonar a vaidade, o orgulho, a soberba, é colocar a vida certa com Deus. Aquilo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar certo. E então, quando o povo está sedento, na linguagem de Isaías, Deus derramará água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. E sede, todo mundo sabe que é diferente da fome. Se você está com fome e não se alimenta na hora, dá uma dor no estômago, mas a dor vai embora. Você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. A sede não. A sede é implacável. A sede tortura você, esmaga você, mata você. Quando a igreja experimentará um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Quando Deus passa a ser a maior necessidade da nossa vida. Quando nós não estaremos correndo atrás de coisas, mas atrás do próprio Deus, como a maior ânsia da nossa alma. Aí Deus abre as comportas dos céus e derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Maravilha, hein? Pastor, o senhor também fala acerca de casamento, de família. Eu li um texto do senhor, se eu reproduzir a frase um pouco incorreta, o senhor perdoa a minha memória, em que o senhor dizia assim, né, o véu das noivas está cada vez mais longo e os casamentos cada vez mais curtos. O que o senhor entende dessa crise familiar? O que o senhor entende a respeito disso? O que o senhor diria para nós? Olha, Varão, acho que a primeira coisa é que nós estamos vivendo um tempo de desconstrução dos valores morais de forma deliberada e planejada, através da grande mídia, através dos meios de comunicação de massa, através das mídias sociais. Os valores estão sendo minados e corrompidos e diluídos e destruídos nos parlamentos, nos palácios e nas cortes, nas escolas, no teatro, no cinema. Ou seja, há um esforço deliberado e concentrado para destruir os fundamentos. Na linguagem do Salmo 11, verso 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso é deliberado, sobretudo na nossa geração. Então, a única comunidade alternativa, a única resistência a este avalanche, a esta onda, é a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo. Se a igreja se acovardar, se a igreja se calar, se a igreja se conformar com este século, nós veremos um colapso da família. Porque esta é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo. É confundir o que é gênero, é confundir o que é homem, o que é mulher, é confundir o que é o papel do homem e da mulher, é confundir o que é educação familiar, o que é o papel de pai e mãe na vida de uma criança. Então, nós precisamos levantar essa bandeira, sabendo que vamos encontrar resistência e não pouca perseguição ao levantar essa bandeira. Diante disso, então, nós temos aquele papel que Jesus mencionou de sermos sal da terra e luz do mundo, principalmente em um contexto tão difícil, tão hostil à fé cristã e aos valores tradicionais que o cristianismo legou para a sociedade contemporânea. Diante desse cenário, com relação à presença pública da igreja, que o senhor está mencionando, de ter essa coragem, nós estamos passando agora em mais um ano de eleições, uma política muito acirrada. Qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios.
Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios, Exato. em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho, seguir por ele. Senão a igreja perde a sua finalidade, né? Sua finalidade. Essa desconstrução dos valores, né, que alguns chamam de valores judaico-cristãos, né? Isso. De alguma forma, é muito frequente na nossa cultura, isso vem desde da modernidade, né? Nietzsche falava da morte de Deus, substituição dos valores e tudo mais. E hoje eu acho que isso é muito frequente, você percebe que a secularização, que na modernidade era muito frequente, hoje já se discute se de fato houve ou não a secularização, só que o que a gente percebe Peter Berger fala, independente da secularização, houve uma pluralização. Por quê? Me permita brevemente fazer um resumo sobre isso. Sim. Você se lembra que nós inauguramos a modernidade com a queda da Bastilha, em 1789. A Bastilha era uma prisão na França, onde os políticos de oposição eram jogados lá dentro. Quando o povo se rebelou em 1789, essa prisão foi invadida. Sabe quantos presos tinham lá? Apenas 9. Ali se armazenava as armas. E o povo vivia na opressão e a corte, os reis, no luxo. É só visitar o Palácio de Versalhes para ver como era aquele luxo da época. Essa era moderna durou 200 anos. Quando entrou a era pós-moderna, exatamente com a queda do Muro de Berlim em 1989. Com a era pós-moderna está num tripé: pluralização, privatização, secularização. Então o mundo é plural, cada um tem sua ideia, cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada um tem sua doutrina. Mas a verdade é subjetiva, ela é privativa. Ou seja, no mundo de hoje, as pessoas não creem mais numa verdade absoluta. E, aliás, desde Immanuel Kant, com a crítica da razão pura, as pessoas perderam essa ideia de verdade absoluta. E nesse mundo plural de muitas ideias, muitas crenças, muitos valores, onde a verdade não é uma verdade objetiva, mas subjetiva, porque ela é pessoal, Deus é empurrado para a lateral da vida. Deus não conta. Deus não conta. E aí você vê o quê? Se você tira Deus como referência, a vida se perde. A vida se transforma em uma loucura, em uma busca sem encontro. E os homens estão perdidos, confusos, crescendo o suicídio, crescendo o vazio, crescendo o niilismo, não creio mais nada. E o mundo está perdido porque tirou o Deus do centro. Deus é a referência principal da vida, da família, da nação, da história. E diante desse cenário que o senhor mencionou aí, tão caótico, diante disso que nós presenciamos no mundo, o senhor também fala bastante sobre a esperança cristã. Qual mensagem que o senhor pode deixar para aqueles que nos acompanham dessa mensagem tão gloriosa da fé cristã em um mundo em que nós estamos percebendo a quantidade aí de divórcios, jovens que estão tirando a sua vida tão cedo, o número de suicídio que nós estamos presenciando, mensagem de esperança para o mundo contemporâneo. Muito obrigado. Nós estamos encerrando, infelizmente, a nossa fala por causa da nossa exiguidade de tempo, mas a sua pergunta é absolutamente oportuna e pertinente para a gente fechar esse papo. Primeiro,
nós vivemos num mundo de desesperança, isso não é novo. Paulo já dizia isso lá no primeiro século, né? Que o homem sem Deus está vivendo sem esperança no mundo. Mas nós, numa contracultura, anunciamos a esperança. E a esperança tem nome. A esperança é Jesus. Então, num mundo de confusão, de perplexidade, de medo, de confusão, de violência, de promiscuidade, de ansiedade, de depressão, de suicídio, de tantas loucuras, há esperança, há uma luz, há um fundamento, há uma verdade que é absoluta. E essa verdade, essa esperança tem nome, é Jesus. Qualquer pessoa, rica ou pobre, doutora ou analfabeta, do campo ou da cidade, tendo a pele branca ou amarela, ou parda ou negra, não importa, se tem um encontro com Jesus, ele encontrou o sentido da vida, ele encontrou a esperança, ele encontrou a razão para viver. E é por isso que a igreja é tão importante, porque é a única que tem esta mensagem da esperança. A ONU não tem, a OMS não tem, as embaixadas não têm, os governos não têm, as universidades não têm. Esta mensagem da esperança só a igreja pode proclamar, é o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor, nós agradecemos o Senhor pela presença do Senhor aqui. O Senhor sabe muito bem que o Senhor é uma influência para muita gente, influência muito boa, muito positiva. A vida do Senhor tem abençoado muitas vidas. Muito obrigado. E eu creio que o galardão do Senhor é muito grande diante do Senhor. Deus é maravilhoso. E muito obrigado, irmãos, pelo convite tão generoso. E é uma honra para mim estar aqui com vocês. Perdoe-me pela exiguidade do tempo, mas valeu a pena estar aqui. Espero que essa conversa abençoe muita gente. O que nos alegra é sabermos que nós aproveitamos cada segundo e Exatamente. cada minuto da presença do Senhor aqui no nosso podcast. Que Deus continue abençoando a sua vida, o ministério do Senhor e a vida daqueles que nos acompanharam. Isso. Muito Quero obrigado. agradecer ao Marcos Bueno, ao Renato, Luiz, Olávio, Sabino, Douglas Remonato, Enzo, todos que estiveram conosco. aqui. Muito obrigado. Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Pastor.